Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá para os nossos versículos do dia. Hoje eu vou ler mais de um, fica ligada. Vamos lá, eu vou ler hoje Mateus 7, 13 e 14. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Forte, hein? Meu Deus, olha só. Aqui Jesus fala claramente que a porta da perdição ela é larga, ela é ampla, dá para muita gente ir, e muitos, aqui diz que muitos entram por ela, muitas pessoas entram por ela. Qual é a porta que você está tentando entrar? Qual é o caminho que você está seguindo? Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Qual é essa vida, Lu? Uma vida abundante, uma vida com Jesus. O caminho também da vida eterna. Quem quer passar a eternidade com o Senhor? Eu quero, você quer? Só que se a gente tiver uma vida aqui de perdição, como está escrito ali, uma vida desregrada, uma vida que tudo pode, com certeza você não vai ir para esse caminho de Deus, você não vai desfrutar a vida eterna. Algumas pessoas me perguntam, Lu, mas o que é pecado e o que não é? Por exemplo, tem gente que fala que beber não é pecado, porque Jesus falava do vinho. Na verdade, o vinho é uma bebida, ela é fermentada da uva, né? Só que também antigamente, eu acredito que podia até ser que eles bebiam esse vinho, mas hoje em dia o problema é que as pessoas bebem o vinho para conseguir coragem para fazer algumas coisas, entende? Muitas vezes, se for de cara limpa, não consegue. Aí bebe para poder conseguir fazer alguma coisa. Então, aí acaba indo para o caminho da perdição, que é o que está escrito aqui. Então, e aí entra bebida, droga, prostituição, traição. Entra tantas coisas que não levam para o caminho de Deus, que não vai agradar o Senhor. Essa é a pergunta que você deve fazer quando você tiver esse tipo de dúvida. O que eu estou fazendo agrada ao Senhor ou não? Se Jesus estivesse no meu lugar, Ele faria? Entende? Se Jesus estivesse aqui com você, você podia fazer o que você está fazendo? Imagina que eu estou assistindo um filme pornográfico. Você acha que Jesus vai estar sentado comigo no sofá assistindo? Entendeu? Então é baseado nisso que você vai vendo o que é. O que é essa porta larga que te leva para o caminho da perdição? E o que é essa porta estreita? Dizer que servir ao Senhor é fácil? Não é. Mas a vida fica de escolhas. Tem uma coisa que ninguém vai poder tirar de você nunca. É chamado de escolha. É o tal do livre-arbítrio. Você faz o que você quer da sua vida. Só que do mesmo jeito que você planta, é uma colheita. Tudo que você plantar, você vai ter que colher. Então, se eu planto esse caminho de perdição, se eu planto só coisas de perdição na minha vida, eu vou ter que colher. Se eu planto esse caminho estreito, um caminho de consagração ao Senhor, de oração, de jejum, de busca, de leitura da palavra, eu vou colher também. Isso é fato. Jesus é o caminho e Ele que nos mostrou esse caminho que a gente deve seguir. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém. Ele disse ninguém. E Ele nos enviou o próprio Espírito Santo para estar com a gente. Para quando a gente está vendo que não está sendo fácil, Ele nos ajuda. O Espírito Santo é conosco. O tempo todo o tempo. E aí Ele consegue nos tirar desse caminho de perdição e nos conduzir para esse caminho estreito que ele está falando aqui. Entende? E aí eu quero ler mais um versículo com você, para você ver que interessante. Vou ler Gálatas 6:9. Gálatas está mais lá para o finalzinho da Bíblia, que diz assim, Gálatas 6:9.
e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Entende? Ainda tem essa condição. A gente não pode se cansar de fazer o bem em todas as ocasiões. Orar sempre, buscar o Senhor, amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar o Senhor sobre todas as coisas, fazer o bem para todo mundo. E se não desanimarmos, nós vamos colher. Entende? Esse ainda tem um se nesse versículo, que é muito forte, é muito interessante. A gente precisa estar atento quanto a isso, porque se nós não desanimarmos, nós vamos colher. Colher o quê? Colher esse fruto da vida eterna, colher essa morada com o Senhor para todos sempre. É isso que nós vamos colher. Colher uma vida aqui nessa terra de retidão, de paz, de sabedoria, uma vida abençoada, uma vida que tenhamos paz, aquela paz que excede a todo entendimento. Às vezes a gente está passando por um problema, por uma luta, por uma adversidade, por uma batalha, e inexplicavelmente a gente tem uma paz sobrenatural. Como é que você está com essa tranquilidade toda se na sua vida está tendo uma tempestade, um terremoto? É o Senhor que nos traz essa paz, porque a gente tem essa certeza que independente do que estiver sendo lá fora, chuva, sol, frio, calor, o Senhor é conosco, o Senhor é que nos ampara, o Senhor é que nos cuida da gente, o Senhor que não deixa faltar nada, o Senhor é que está com a gente. Às vezes Ele permite alguma tribulação para Ele só ver o seu coração. Eu vou dar uma testadinha nela para ver se ela vai aguentar o tranco. Aí você murmura, você xinga, você blasfema, você vai para o caminho da perdição, ou você fica firme, tendo a certeza que o Senhor é contigo. E que se Ele permitiu a tribulação, Ele vai te tirar dela. Hoje eu vi uma frase muito linda que diz assim: mesmo dentro da tribulação, se você dentro do barco da tribulação, tem a tempestade, tem o vento forte, tem o sacolejo, mas quem está lá dentro com você? Jesus. Então vai chegar uma hora que vai vir a bonança, o barco não vai virar, você não vai morrer, não vai acabar tudo. É essa certeza que você tem que ter. Pode estar caindo o mundo lá fora, Jesus está comigo, não vai me acontecer nada do que Ele não permita acontecer. Nada. A gente está vendo aí na atualidade a taxação do governo. Se você gastar mais de 5 mil reais, ele vai taxar não sei quantos. Você acha que esse mal vai chegar à sua tenda se você estiver firme com o Senhor? Ele vai dar um jeito, vai te livrar, vai te salvar. Se Ele não te livrar, não te salvar, Ele vai dar um jeito de te ajudar a pagar. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. A gente tem que ter essa certeza no nosso coração, confiança, que estamos no barco junto com Ele. Vê a tempestade, vê a chuva forte, vê o vento, saculejou o barco até quase cair. E Jesus está o quê? Dormindo. O barco não vai virar. Jesus, calma, tá tranquilo, relaxa, vai dar tudo certo. É assim. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, se não desanimarmos, colheremos se não desanimarmos. Fácil? Não, mas tem jeito. Vamos orar? Vamos. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra tão esclarecedora nos nossos corações. Papai, gera na nossa vida nessa hora a necessidade de entender que nós não devemos caminhar por essa porta larga que nos leva à perdição, mas que a gente deve se manter firme junto com o Senhor Espírito Santo para nos conduzir para o caminho apertado, para o caminho estreito, mas que nos leva à salvação. A sua palavra diz que são poucos os que a encontram, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, que possamos conseguir encontrar essa porta. A gente não vai encontrá-la sozinha, a gente só consegue encontrar ela com o seu Espírito Santo, papai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já deixou ele aqui conosco quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus. O Senhor disse, na palavra está escrito, eu vou deixar um consolador, vocês não vão ficar só. Essa é a promessa que nós nos apegamos, que nós não estamos sós. Que no tempo oportuno o Senhor
nos abençoa, o Senhor nos abraça, o Senhor nos conduz para esse caminho estreito, em nome de Jesus. Papai, eu quero abençoar também todos os inscritos do canal, todas as pessoas que estão aqui assistindo. Pai, abençoa ela, gera nela esse temor e tremor de caminhar segundo a sua vontade, de caminhar para essa porta estreita, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo os seus filhos, seu marido ou sua esposa, eu abençoo o seu trabalho, a obra das suas mãos, eu abençoo o seu ministério. Eu declaro a paz do Senhor sobre a sua casa, essa paz que excede a todo entendimento. E eu declaro, eu profetizo nessa hora, que você vai caminhar para essa porta estreita e apertada, que conduz à vida eterna, e que você será um dos poucos que será levado a essa porta, com a ajuda do Espírito Santo, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Beijo. Até amanhã.